No Acre são 7h mais 9 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, hoje dia 15 de março. Agradecendo sempre sua audiência e sua companhia. Como eu falei antes de ir para o intervalo, o meu convidado de hoje, o meu entrevistado, ele é advogado Roberto Duarte Júnior. Ele que é formado em Direito pela Faculdade de Rondônia, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Uninorte, 41 anos, casado, por sinal, com nossa amiga jornalista Paula Martinello, filha do meu ex-patrão Silvio Martinello. Ele é natural do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Em 2014, ele foi candidato ao Senado da República pelo PMN, Partido da Mobilização Nacional, da minha amiga Valdete. Doutora Valdete, abração para a senhora. Ele teve 17.119 votos, o que correspondia a 4,59% dos votos. Não foi eleito, foi o terceiro mais votado. Em 2016, foi candidato a vereador pelo PMDB na coligação Rio Branco do Futuro 1. Ele obteve 3.984 votos, sendo eleito e, por sinal, o mais votado de Rio Branco. Como eu disse, converso com Roberto Duarte Júnior, vereador de Rio Branco. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Muito obrigado. É uma honra estar aqui mais uma vez. Quero desde já agradecer à direção da emissora, a você que nos fez esse convite para esse bate-papo aqui de manhã cedo e para informar bem a população de Rio Branco, né? Quero também aproveitar para lhe parabenizar pelo seu programa. Obrigado. Né? Parabenizar aí pelo trabalho da nossa amiga Lília Camargo também aqui na TV e no site, né, Rio Branco. E desejar a todos um bom dia. Doutor, quando o senhor assumiu o mandato de vereador, logo após ser eleito e assumir também, o senhor deu a seguinte declaração: serei uma oposição ferrenha, mas com responsabilidade. Nesses quase 2 meses de mandato dentro da Câmara, o senhor tem conseguido isso? Graças a Deus, nós temos a oportunidade de fazer isso. Nós temos feito uma oposição ao atual prefeito, que não é ao prefeito, na verdade, é com a relação à sua administração. A nossa oposição, ela tem sido feita sempre com responsabilidade, sempre fundamentada em fatos e de direito, né, e além de jurídico, fatos verídicos e baseadas em provas. Nós nunca fizemos uma denúncia, até o momento, que não tenha sido verídica. Por exemplo, ontem mesmo eu recebi uma denúncia lá do bairro Santa Inês, onde alguns moradores me diziam que não havia remédio para pressão alta num posto de saúde. Eu fui em loco verificar junto com a minha equipe e realmente não existe. Hoje nós vamos fazer a denúncia. Eu liguei ao secretário municipal de saúde para tentar conversar com ele ontem, não consegui, infelizmente. Quando o senhor fala que não conseguiu, esse foi um caso isolado ou o senhor, como oposição, não tem conseguido aí contato com os secretários e com o prefeito quando precisa? Não, esse foi um caso isolado. Eu, graças a Deus, tenho obtido bastante contato junto à prefeitura, ao prefeito, quando a gente necessita passar alguma demanda, fazer alguma reivindicação e até mesmo apresentar a eles alguma denúncia. Ontem foi um caso isolado, acredito que o secretário deveria estar muito ocupado, não pôde me atender para me dar as devidas explicações com relação àquela falta de medicamento lá no bairro Santa Inês, né? Mas hoje nós vamos procurar o secretário novamente e vamos fazer a denúncia lá na Câmara Municipal daqui a pouco e apresentar uma reivindicação, uma indicação para que haja a reformulação lá no posto para que venha a se ter o medicamento o quanto antes possível. O parlamento funciona da seguinte maneira: quando um diz sim, o outro diz não, o outro diz talvez, e assim vai funcionando. Justamente. Existem também os erros e os acertos de qualquer administrador. Isso é natural. A oposição no Acre, ela está caracterizada pelo seguinte fato. Essa é a minha opinião. Perfeito. Quando erra, desce o pau. Quando acerta, não tem elogios. O senhor reconheceria um acerto do prefeito Marcos Alexandre? Veja bem, reconhecer não é elogiar. Reconhecer o trabalho é a obrigação do prefeito. No momento que eu me coloco à disposição da população, coloco o meu nome à disposição da população, me coloco como vereador do município de Rio Branco, a população não tem que me elogiar, me dar parabéns pelo meu trabalho. Ela tem que só reconhecer o meu trabalho. Não tem o porquê aplaudir, isso é minha obrigação. Assim é com o prefeito. Se ele estiver fazendo alguma coisa, ele está fazendo porque é a obrigação dele, ele se elegeu para isso. Então eu, enquanto oposicionista, eu não tenho por que elogiá-lo. Eu tenho que reconhecer o seu trabalho, em favor, em prol da população. Mas nunca sair aplaudindo, dando parabéns e tal. Não tem necessidade disso, eu não vejo necessidade. Até porque ele está cumprindo o seu papel constitucional, aquele papel que ele se submeteu a fazer na Prefeitura Municipal de Rio Branco. Um outro fato, uma outra declaração sua que gerou bastante polêmica e vem gerando, é com relação
ao transporte público em Rio Branco, onde o senhor disse, vamos abrir a caixa preta do transporte público. Que caixa preta é essa? Veja bem, hoje mesmo eu estou apresentando na Câmara Municipal de Rio Branco uma denúncia com relação aos impostos dos veículos que transitam no município de Rio Branco, os ônibus. A gente achou, fazendo uma pesquisa rápida nos 180 ônibus, 180 veículos que pertencem às empresas de ônibus, cerca de R$700 mil de débitos em IPVA, seguro obrigatório, multas, ou seja, isso é inadmissível. Isso é abrir a caixa preta do transporte público. Isso é uma das denúncias que nós vamos apresentar ao longo do nosso mandato com relação ao transporte público. Porque eu tive como bandeira de campanha, Tião, a primeira delas, a melhoria na qualidade da prestação do serviço público municipal. E ela vai abranger duas áreas em especial, o transporte público e a saúde municipal. Veja bem, a gente vai trabalhar em todos os aspectos, em todas as áreas, mas a gente tem que nortear o nosso mandato voltado em algumas matérias específicas. E essas são as duas matérias específicas que eu me propus a levar para a nossa população melhorias. Eu não posso admitir que hoje, por exemplo, a gente tenha uma indústria de multas no estado do Acre, enquanto os ônibus transitam livremente devendo IPVA à torto e direito. Nós não podemos admitir isso. Se um cidadão comum, como você, como eu, andarmos na rua, cairmos numa blitz hoje e tivermos o nosso documento do veículo atrasado, com seus impostos atrasados, esse veículo será recolhido ao Detran e nós levaremos multa. Por que que os ônibus andam aí livremente, sem a mínima fiscalização, Tião? Então, são coisas desse gênero que nós vamos mudar, se Deus quiser. Hoje mesmo eu vou fazer um requerimento junto com alguns colegas vereadores, aqueles que quiserem se propor a assinar junto comigo hoje, para que a gente apresente essa relação ao Detran, porque, inclusive, Tião, eu fiz um requerimento lá na Câmara Municipal de Rio Branco, pedindo essas informações ao Detran, e ele me informou que não poderia me passar essas informações. Aí eu fui sozinho buscar essas informações, fui sozinho pesquisar os sites da Bahia, do estado de São Paulo, do Acre, que são onde os ônibus estão emplacados. E pasmem, Tião, 46 ônibus têm tarja de Rio Branco. Mas quando eu entro no Detran do Acre, eles não aparecem aqui. Seria placa fria, então? Eu não sei. Tem que se investigar. Tem que se investigar. Nós vamos já falar dessa questão da investigação, onde entra também a questão da CPI. Mas antes eu quero lhe perguntar o seguinte. O senhor, juntamente com um grupo, né, que fazia parte, que ele apoiava, quando foi anunciado o novo preço da tarifa, pedido solicitado pelo Sindicol de R$ 4,08, por várias vezes, através de liminar na Justiça, de forma legal, é bom que se diga, vocês conseguiram que essa votação, essa reunião do Conselho, fosse suspensa. Quais eram os argumentos? O que acontecia ali? Veja bem, primeira coisa, a gente teve uma união nesse primeiro momento, eu, a vereadora Aline Petecão, o Carlos Gomes, que é da Rede Sustentabilidade, né, o Gabriel Santos, que é advogado, que inclusive nos representa judicialmente, e entramos com ação popular, com um pedido de liminar, pedindo a suspensão da reunião daquele conselho, por falta de transparência. E a Justiça reconheceu isso. O conselho é competente para decidir a tarifa de ônibus ou não? Hoje ele é competente porque determina a lei. Hoje ele é competente porque determina a lei. Mas a gente questiona vários itens daquela planilha. E a gente ainda está aguardando uma decisão da Justiça para que seja reconhecido a nulidade da reunião daquele Conselho Tarifário. Porque há vários vícios naquela reunião do Conselho Tarifário, que é um Conselho de Transporte Público Municipal. Ele é conhecido como um Conselho Tarifário popularmente, né? Então a gente ainda está aguardando isso e nós ainda vamos impetrar uma ação civil pública para a nulidade desse aumento da passagem do transporte público municipal de Rio Branco. Por quê? A gente não entende como aceitável a passagem sair de R$ 3,00 para R$ 3,80. Na verdade, é R$ 3,80. Existe um subsídio da Prefeitura de 30 centavos. Que baixa para R$ 3,50 para o usuário normal, comum, e para o estudante de R$ 1,90 para R$ 1,00. Ou seja, quem é que paga o transporte público municipal de Rio Branco? Todos os munícipes de Rio Branco. No momento que nós estamos subsidiando ou fazendo uma subvenção dessa tarifa, o que acontece?
eu, você, todos que nos assistem hoje, estamos pagando aqueles 30 centavos a mais para as empresas de transporte público, para o usuário normal. E muitas vezes sem nem utilizar o transporte. Para o estudante. Sim, eu não utilizo o transporte, mas pago por ele. Também não reclamo por pagar por ele. Eu também gosto. Eu entendo que seja necessário que a gente pague também por ele, mas não o absurdo que nós estamos pagando hoje. Comparado a outros estados da federação, nós temos uma das maiores tarifas do transporte público municipal no Brasil. É inadmissível aumentar 27, quase 27%. De R$ 3,00 para R$ 3,80 são quase 27%. Você sabe qual foi o aumento da inflação nesses últimos anos? Que, com relação a isso, 14,6%. Ou seja, se nós tivéssemos um aumento pelo índice da inflação, nós teríamos um aumento de 14% só sobre a passagem de ônibus. Nós chegaremos aí, talvez, a uma tarifa de R$ 3,48, R$ 3,50, sem o subsídio e sem a subvenção. Com o subsídio ou com a subvenção, nós poderíamos chegar com R$ 3,20 para o usuário normal, e R$ 1,00 para o estudante, mantendo lá essas tarifas assim, o que eu entendo que seria um mínimo aceitável. Mas a tarifa, sempre a gente brigou pelo seguinte, que ela seja justa e que ela tenha um serviço de qualidade. Agora, o ponto mais polêmico em tudo isso é que o senhor é autor de um requerimento que pede a instauração de uma CPI para apurar e abrir a caixa preta, como o senhor disse. Já deu aqui detalhes de que 46 ônibus não aparecem como no site do Detran. Os empresários ameaçaram fechar as ruas de Rio Branco, algumas ruas de Rio Branco, caso a CPI iniciasse os trabalhos. E aí, dizem que a mobilização popular faz mudar os pensamentos, podemos dizer assim. A CPI vai parar os trabalhos por conta dessa ameaça ou vai continuar? De forma alguma, a CPI vai estar mais ativa do que nunca e a população nos exige isso. A população me cobra na rua hoje, Tião. Quando eu estou na rua, a população diz, e aí, a CPI? Quando é que vai começar os trabalhos? Eu digo, vamos começar os trabalhos o quanto antes possível. A CPI é necessária para que se esclareça supostas irregularidades entre os termos aditivos de contratos elaborados entre a Prefeitura e as empresas de ônibus, as empresas de transporte público municipal de Rio Branco. Nós vamos lá descobrir se há ou não irregularidades. Se houver irregularidades, nós vamos fazer um relatório e vamos encaminhar ao Ministério Público Estadual. E o Ministério Público Estadual, diante do nosso relatório e da nossa conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito, irá ajuizar uma ação ou não dentro daquilo que eles entenderem correto e típico para uma ação civil pública, uma ação de improbidade, alguma ação que venha responsabilizar aquelas pessoas que tenham cometido alguma irregularidade. Vereador, o que a população de Rio Branco pode esperar dessa CPI? Olha, ela pode esperar que a gente tenha um trabalho sério, um trabalho honesto e que a gente vá trabalhar de forma transparente, diferente de como vem acontecendo nos últimos anos com relação aos aumentos da tarifa do transporte público municipal. Nós estamos aqui para trabalhar com seriedade, com tranquilidade, sem partidarizar, sem politizar, sem nada. Nós vamos fazer um trabalho sério. E é por isso que nós fomos eleitos. Nós, vereadores, fomos eleitos para fiscalizar. E é esse o nosso papel e é esse o papel que nós queremos cumprir para com a nossa sociedade. Agora, esse assunto da questão do transporte público, da CPI e de outras situações mais, ela, além de ter gerado e vir gerando bastante polêmica, ela também chegou na Assembleia Legislativa. Por lá, o deputado Weber Machado, ele conseguiu aprovar um requerimento pedindo que a Assembleia e a Câmara de Vereadores trabalhassem juntas para apurar aí se existe ou não algum monopólio, sim, alguma situação desse tipo. O senhor é a favor de que as duas casas trabalhem realmente juntas em prol da população, ou o senhor acha que vereador faz o trabalho de vereador, deputado faz o trabalho de deputado? Não, eu acho de suma importância a participação dos deputados nesse debate, porque ele só vem a engrandecer e fortalecer ainda mais a nossa luta em prol da nossa população. O deputado, ele tem uma competência que abrange o Estado. E os vereadores, a nossa competência é com relação ao município, ao âmbito municipal. Mas nada impede de que nós façamos um trabalho em conjunto. Isso é de fundamental importância, até porque o deputado também foi eleito pela população de Rio Branco. Então ele tem que sim fazer uma audiência pública. Mas essa semana um colega seu disse que tinha deputado querendo ser vereador.
Porque, veja bem, há críticas com relação a isso, porque, segundo o vereador que falou isso, ele disse que tinha deputado fazendo indicação para melhoria de rua, para melhoria de transportes e outras coisas mais, que também eu não vejo errado, Eu só vejo que tem tanto problema na esfera estadual. Se resolver, é o melhor de tudo. Se resolver, né? A gente quer, eu acho que sempre o deputado ele vai fortalecer os vereadores. Ele fortalece os nossos requerimentos, as nossas denúncias, né? E graças a Deus a Câmara Municipal de Rio Branco tem sido ativa nesse começo de legislatura. Né? Tanto é que chamou a atenção, inclusive, dos deputados lá na Assembleia Legislativa, o trabalho que nós estamos realizando lá na Câmara Municipal de Rio Branco. E isso vem engrandecer e fortalecer ainda mais uma luta em prol da nossa comunidade. O senhor tomou posse há pouco mais de 2 meses, há cerca de quase 2 meses, perdão. Isso. O que o senhor ainda não conseguiu fazer? Quais são os seus planos para esse mandato de vereador? A gente não conseguiu fazer muita coisa ainda do que a gente quer fazer, na verdade, né? Nós temos aí vários projetos de leis para apresentar, vários anteprojetos de lei também para serem apresentados, mas essa luta pelo transporte público municipal tem nos tomado muito tempo. Uma outra luta que também tem nos tomado muito tempo é com relação às visitas aos bairros para mostrar para a população e fazer as nossas indicações e reivindicações junto à prefeitura de melhoria nos bairros. Porque eu tenho dito que a nossa cidade está parecendo um Vietnã, de tanto buraco. Quem anda nos bairros tem acompanhado, tem visto a nossa realidade. É só nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e outras redes sociais, que vocês vão ver as denúncias que nós temos feito com relação à situação que se encontram os bairros de Rio Branco. Ontem mesmo eu recebo diariamente, eu nem digo diária, mas dioturnamente, várias denúncias com relação aos buracos que tomaram conta da nossa capital. Agora, quando o senhor fala das suas redes sociais, o senhor, bem antes de ser eleito vereador, o senhor já fazia essas denúncias, já andava nas obras da prefeitura, mostrando a situação. Sim. E isso, o senhor já estava se preparando para ser candidato a vereador. Agora eu lhe pergunto, que eu não posso deixar de lhe perguntar isso aqui. O senhor é candidato a deputado estadual? Porque se o senhor for, o senhor sabe que não se faz política em 45 dias. O senhor já tem que trabalhar para isso. O senhor é candidato a deputado estadual? Veja bem, eu tenho dito a todos meus amigos e a toda a população de Rio Branco, que eu sou um fortíssimo candidato a fazer um bom mandato de vereador na Câmara Municipal de Rio Branco. No momento, eu não vou tratar de 2018, de 2020, de 2022. Eu quero fazer um bom mandato como vereador, é isso que eu me propus e esse primeiro momento é isso que eu quero fazer. Eu tenho rodado os bairros, e como você salientou anteriormente, eu já fazia esse trabalho de acompanhar as obras da prefeitura, né? Os atrasos, na verdade, das obras, que são costumeiros em todas as obras da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Eu tenho andado para mostrar os buracos e as denúncias que a população nos faz, e nós vamos continuar fazendo isso. O que eu me propus a fazer como vereador é buscar a melhoria na qualidade da prestação do serviço municipal de Rio Branco. Veja bem, eu fiz uma denúncia umas 2 semanas atrás, Tião, sobre a situação do bairro Recanto dos Buritis. A prefeitura ouviu nossos apelos, nós fizemos algumas indicações lá na Câmara Municipal, encaminhamos alguns ofícios, e a prefeitura ouviu nossos apelos e foi lá fazer a manutenção de algumas ruas. Na rua principal, a prefeitura tapou alguns buracos e eu acompanhei os trabalhadores naquele momento. Bem, alguns buracos, porque tem buraco lá que não foi tapado. Não tem como tapar tudo ali, eles têm que fazer uma reformulação de toda a rua principal. Mas taparam alguns buracos e eu acompanhei o trabalho deles, da prefeitura, no momento que eu soube que eles se encontravam lá no bairro, eu fui diretamente para lá, acompanhei a operação tapa-buracos e de limpeza daquela região. Só que as ruas transversais, Tião, a população está me ligando direto. A prefeitura passou barro nas ruas transversais e hoje eu vou lá filmar para provar. Porque, normalmente, o prefeito me diz que não é utilizado barro para essa operação de tapa-buracos ou de manutenção de ruas. É inadmissível isso. A semana passada foi tapado buracos numa rua com barro e hoje você imagina como é que essa rua está. Nós estamos tendo chuva direto. A qualidade da nossa prestação de serviço, ela é ruim, ela é péssima. A gente pode observar que todos os anos a gente tem que estar fazendo operação tapa-buraco. Se nós fizermos um serviço de qualidade, nós não precisamos estar fazendo isso, essa manutenção diária, essa manutenção anual. Veja bem, se nós fizermos um serviço de qualidade, nós não precisamos todo ano estar dando essa manutenção. A grande desculpa da prefeitura é de que o período de chuva estraga a cidade todinha, mas pelo amor de Deus.
Há quantos anos esse partido que está na Prefeitura Municipal de Rio Branco e no governo do Estado vem dando manutenção, vem construindo e a gente vê que a chuva vem destruindo tudo. Doutor Roberto, que mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador, para o seu eleitor que deve estar lhe assistindo agora aqui no Bom Dia Rio Branco? Olha, meus amigos, eu quero que todos contem comigo lá na Câmara Municipal de Rio Branco. É como eu tenho dito, eu sou uma oposição, mas sou oposição responsável. Nós não faremos denúncias sem provas e nós queremos dizer para vocês que vocês podem contar com a gente na Câmara Municipal de Rio Branco, que nós estamos lá nas sessões regulares nas terças, quartas e quintas, nas segundas e sexta-feiras eu estou normalmente no meu gabinete, que fica no meu escritório, ali no canal da maternidade, à disposição da população. Eu atendo todo mundo que me procura e vou à procura da população. Tenham todos uma boa quarta-feira e que Deus abençoe e ilumine o caminho de todos nós, todos os dias. Muito obrigado. São 7 horas e 30 minutos. Eu conversei aqui com o advogado, vereador Roberto Duarte Júnior. Obrigado. Obrigado por sua vinda. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando todas as matérias exibidas no Bom Dia Rio Branco de hoje, inclusive a entrevista com o vereador Roberto Duarte, você pode rever acessando o nosso site. É o www.oriobranco.net. Se Deus quiser, ele haverá de querer. Eu volto amanhã, a partir das 6h30 da manhã, com mais um Bom Dia Rio Branco ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.